Olá, meus queridos irmãos, graça e paz ao seu coração, que alegria poder falar com vocês neste momento. Eu sou o pastor Olival Júnior, pastor da Igreja Batista Nacional de Jequiézinho, na cidade de Jequié, na Bahia. E é um prazer estar aqui com vocês neste momento, para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero ler um texto das Escrituras que está registrado no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do nosso cânon sagrado, Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler apenas o verso 1. Esse texto é aquela narrativa de Mateus a respeito da tentação de Jesus. E o versículo 1, ele diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse contexto que vai do verso 1 até o verso 11, narra a tentação de Jesus. Jesus ele foi tentado pelo diabo antes de iniciar o seu ministério. Uma cena antes, Jesus está sendo batizado nas águas pelo João. E naquele momento do batismo, diz a palavra de Deus, que uma voz brada no ar, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E quando nós vamos observar essa tentação que Jesus sofre por parte do diabo no deserto, Satanás vem de forma objetiva tentar ferir a consciência de Jesus com relação à sua identidade, quem ele era, qual era a sua missão. E é importante a gente observar isso, porque nós, em todo tempo, estamos sendo confrontados pelo diabo, no que diz respeito à nossa identidade diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Qual é a nossa missão com relação a Deus neste mundo? E da mesma forma que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, nós também somos suscetíveis a essas tentações do inimigo. A Bíblia diz que nós estamos rodeados, né? Satanás está ao nosso derredor, buscando nos tragar, rugindo como leão, buscando nos tragar. Então nós também estamos vivendo essa mesma dinâmica de tentação. As mesmas tentações que Jesus sofreu, nós estamos sofrendo no nosso dia a dia. E o objetivo também de Satanás é colocar em xeque a nossa identidade. E ele está fazendo isso nesse texto com relação a Jesus. Satanás, ele a todo tempo está perguntando: se tu és o Filho de Deus. E olhe bem que Jesus já tinha ouvido a voz do Pai dizer para ele: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E Satanás vem com a pergunta: se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Satanás ele vem colocar em xeque a identidade e a missão de Jesus. No início do seu ministério, Satanás está colocando dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus, em momento nenhum, ele titubeou. Ele ficou inseguro com a instigação de Satanás. Até porque ele estava cônscio da sua missão. Ele sabia quem ele era e o que ele estava fazendo ali. E isso fez toda a diferença em sua reação diante das tentações do diabo. Até porque ele era 100% Deus. Jesus, em momento nenhum, perdeu a sua identidade messiânica. Em momento algum, ele deixou de ser Deus. E por isso, ele não sucumbiu diante das tentações do inimigo. Mas ele era também 100% homem, por isso que Satanás o tentou. E Jesus sabia quem ele era. E é importante que também nós saibamos quem nós somos diante de Deus. Nós somos feitos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós estamos aqui por um propósito divino. O Senhor nos restaurou da nossa condição decadente de pecadores para uma condição de redimidos, lavados, purificados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para uma missão, para um propósito de adorar a Deus acima de todas as coisas e estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Jesus sabia quem ele era e nós também precisamos saber quem nós somos diante de Deus.
nós somos seus filhos amados também. Observando mais detalhadamente as tentações que Satanás coloca diante do Senhor, a princípio a gente observa assim, puxa vida, Satanás vem com propostas interessantes para Jesus. Satanás não vem com nenhuma tentação desse tipo que a gente pode logo identificar como algo maligno. Satanás não coloca uma arma na mão de Jesus e pede para ele tirar a vida de alguém. Satanás não coloca ali um harém de mulheres belas para que Jesus se deleitasse com elas. Satanás não coloca ali uma situação que Jesus pudesse perder a cabeça e fazer alguma besteira. Não, Satanás vem com bandejas, com tentações sutis que pudesse, se fosse possível, enganar o coração do Senhor. A primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava ali, diz o texto, 40 dias e 40 noites jejuando. Ele estava com fome. Então Satanás veio tentá-lo naquilo que ele tinha necessidade. E observe, era pão. Pão é o elemento básico para a subsistência humana, compreendendo ali como um alimento básico, principalmente naquela época. Então Satanás vem trazendo solução, trazendo um escape, entre aspas. Era aparentemente uma solução, né? Alguém poderia, sem o dom do discernimento, sem a capacidade de se discernir, alguém poderia entender que aquilo era a voz de Deus, que aquela proposta de Satanás era, na verdade, uma bênção de Deus. Alguém que não tivesse o discernimento do Espírito poderia entender isso. E Satanás vem com a proposta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu com a palavra. Está escrito. Todas as respostas de Jesus estavam embasadas nas Escrituras. Jesus invocou as Escrituras, porque a sua missão estava baseada nas Escrituras, na revelação especial de Deus através da sua palavra. Toda a vida de Jesus foi marcada pelo cumprimento das Escrituras. Cada cena de Jesus, cada momento de Jesus. E os evangelistas narram isso de forma muito peculiar, de forma muito minuciosa. Cada experiência, Mateus vai dizer, como diziam os profetas. Então Jesus estava cuidadosamente cumprindo as profecias. E Jesus invoca as Escrituras e diz: nem só de pão viverá o homem, diz a palavra de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que o mundo quer colocar na nossa mente de que nós precisamos. Muitas coisas nós não precisamos para provar que nós somos filhos de Deus, para provar que nós somos de Deus, que nós somos herdeiros do céu. Nós precisamos fazer alguma coisa, não temos que provar nada. E mesmo aquilo que pareça ser basilar para a nossa subsistência, nós não podemos nos distrair com essas coisas. Jesus está dizendo que nem só de pão, o pão é necessário, vai ter um momento para ele, é uma realidade, mas nem só de pão viverá o homem, principalmente quando esse pão vem como estratégia maligna para nos tirar da presença de Deus, para colocar em xeque a nossa identidade. Os mestres da lei, os escribas e os fariseus sempre estavam rodeando Jesus para pegar Jesus em alguma falha. Eles sempre armavam alguma coisa para tentar pegar Jesus em uma fraqueza. Mas Jesus estava sempre atento e respondia de forma autêntica, de forma verdadeira, como o Filho de Deus, de fato, como Ele é. E nós também precisamos estar atentos. Muitas
oferendas de Satanás, muitas bandejas de Satanás vêm como algo lógico. Eu estou com fome, vem a oportunidade de transformar pedras em pães, então eu vou transformar, é lógica. Mas muitas vezes essa lógica é uma estratégia do inimigo para nos tirar da presença do Senhor. Nós não temos que provar nada a ninguém de quem nós somos. Nós simplesmente devemos crer e ter a convicção de que nós somos os filhos de Deus. E a tentação de Satanás com relação a Jesus segue. A Bíblia diz que depois de tentar Jesus, colocando em xeque sua identidade, levando-o a transformar as pedras em pães, ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que coisa maligna mesmo. Satanás está usando a Bíblia. Ele viu que Jesus usou a Bíblia para se defender, usou a palavra de Deus para se defender. Agora ele também está usando um texto bíblico. E é interessante que Satanás, ele não usa um texto adulterado, ele usa fidedignamente o texto, que é o texto dos Salmos, né? Está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem. Olha só que coisa terrível. Mas Jesus sabia que aquilo era uma tentação maligna. Mesmo usando a palavra de Deus, a gente precisa estar atento, porque mesmo que as tentações pareçam ter um certo pano de fundo bíblico, uma certa correspondência bíblica, mas nós precisamos compreender, porque isso pode ser uma grande cilada. Texto fora do contexto, como diz, né, o jargão, é pretexto para heresia. E Jesus sabia qual era a intenção de Satanás. E a resposta de Jesus é autêntica. Ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, quantas vezes a gente quer invocar a ação poderosa de Deus para tentar corrigir as besteiras que a gente faz, não é? A gente, em nome de Deus, em nome da fé, a gente quer fazer um monte de coisa, comprar aquele carro 0 quilômetro, né, sem um centavo, ir lá financiar e depois não ter condições de pagar, e a gente vai querer que Deus faça um milagre, ou tantas outras coisas. A gente não segue a orientação da palavra de Deus. E quando a moça escolhe a seus próprios olhos o rapaz com quem vai se casar, e às vezes é alguém que não está na presença de Deus, não é um servo do Senhor, vai se envolver em um jugo desigual, e depois quer que Deus faça um milagre, faça algo sobrenatural. Aí Jesus nos adverte, ele responde à tentação de Satanás dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí a gente precisa também agir como Jesus. Não tentar o Senhor teu Deus. Não ficar fazendo besteira e na expectativa de que Deus faça um milagre para corrigir as coisas erradas que nós fazemos. Jesus não atirou daquele pináculo do templo lá embaixo. Ele poderia muito bem fazer isso. Os anjos poderiam sustentá-lo. Mas ele sabia que havia um princípio bíblico que era superior àquela atitude, quando dizia: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus resistiu o diabo através do princípio da palavra de Deus. Finalizando a sequência de tentações, Satanás leva Jesus para um alto monte, e de lá mostra todos os mundos, todos os reinos do mundo, e diz: olha, vou te dar tudo isso se tão somente prostrado me adorares. Gente, que coisa terrível isso. Ele começa com a tentação dos pães, o elemento básico para a sustentação da vida humana. Depois ele tenta no campo da ação sobrenatural, né, do agir sobrenatural. E agora ele está tentando com poder, olha, com influência. Meu Deus! Parece que Satanás está instigando Jesus naquilo que a natureza humana mais busca. O ser humano
quer isso, quer se deliciar com todos os prazeres que ele puder ter na vida. Ele quer viver surfando, né, em altas ondas, e vivendo experiências extraordinárias, querendo contar com o sobrenatural para se livrar dos prejuízos. E ele quer também o dinheiro, o poder, a influência. Satanás vem oferecer aquilo que o homem, na sua natureza pecaminosa, mais quer. Mas Jesus soube resistir cada uma dessas facetas de tentação. Jesus responde com a palavra de Deus. Jesus resiste, mais uma vez, através da palavra de Deus. E essa narrativa, ela se encerra de uma forma muito interessante, que eu gostaria que você prestasse atenção, né? Jesus, nessa última tentação, ele responde, ele manda Satanás se retirar e diz: vai, Satanás, porque está escrito que só a Deus se deve adorar. E aí entra uma cena muito interessante. Diz que quando Satanás sai, os anjos vêm para servir a Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos provar nada para ninguém de quem nós somos, porque nós estamos certos de que nós somos filhos de Deus. E nós, tendo essa consciência, essa convicção, nós vamos resistir todas as tentações, mesmo que sejam coisas aprazíveis, que a gente olha assim: puxa vida, mas eu quero isso, eu quero influência, eu quero poder sobrenatural, eu quero gozar de todas as delícias do mundo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque a gente muitas vezes busca isso querendo ser alguma coisa, mas a gente não precisa provar a ninguém de quem nós somos de fato. Nós somos filhos de Deus, e é assim que Deus nos vê, como seus filhos amados. E a última cena é os anjos vindo servir a Jesus. Meu irmão, minha irmã, a provisão de Deus virá. A gente não precisa ceder às tentações malignas, porque o Senhor vai enviar os seus anjos, os seus servos, os seus enviados para nos servir naquilo que nós precisamos. Jesus vai ensinar isso no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus resistiu tudo que Satanás tinha para ele, tudo que o homem, o ser humano, poderia desejar. Jesus resistiu. E agora, depois de ter resistido, vêm os anjos assisti-lo em suas necessidades. Deus irá sempre nos assistir em nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E nós não precisamos ceder às tentações do inimigo para sentir que nós somos alguém. Nós não precisamos buscar nada material. Nós podemos ser uma pessoa iletrada, sem nenhum centavo no banco, mas se nós tivermos certeza de que nós somos filhos de Deus, e de fato é assim que Deus nos vê, nós vamos nos sentir a pessoa mais realizada do mundo. Porque a melhor identidade, o melhor emblema que nós podemos carregar é o emblema de sermos feitos filhos de Deus. E é isso que nós somos. E é isso que verdadeiramente importa na nossa vida. É quem nós somos diante de Deus. Não importa o que nós possuímos, não importa o que fazermos, o que fazemos na vida, qual profissão que nós exercemos, o quanto de dinheiro nós temos, o quanto de bens nós temos, o quanto de beleza física ou saúde física nós temos. O importante é quem de fato nós somos, o que Deus acha que nós somos, quem Deus acha que nós somos, quem Deus disse que nós somos. Nós somos os seus filhos, e isso é que importa. E as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração com essa palavra. Que você esteja cada dia mais cônscio, mais consciente dessa sua identidade diante de Deus. Você é filho de Deus, e é isso que importa. E você não precisa ceder às tentações do inimigo.
Você não precisa ceder às instigações, né, às bandejas de Satanás para se sentir alguém, para se sentir importante. Você é importante porque você é filho de Deus. Você foi feito filho de Deus em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus.